Sejam bem-vindos. Nesse vídeo vamos estar dando continuidade ao estudo do livro de Marcos, no capítulo 12, versos 13 a 27, quando nós vamos ver Jesus sendo interrogado por dois grupos, vêm juntos, fariseus e herodianos, e no outro trecho nós vamos ver os saduceus se aproximando com uma história que eles acreditam ser perfeita para pegar Jesus. Então vamos primeiro ler um trecho, analisar, e depois o segundo trecho. Marcos 12, versículo 13. Diz assim: E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. E chegando eles disseram-lhe: Mestre, sabemos que és homem de verdade e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens, antes com verdade ensinas o caminho de Deus. É lícito dar tributo a César ou não? Daremos ou não daremos? Então ele, conhecendo a sua hipocrisia, disse-lhes: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu a veja. Ele a trouxeram e disse-lhes: De quem é esta imagem e inscrição? E eles lhe disseram: De César. E Jesus respondendo disse: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E maravilharam-se dele. Então veja, no nosso último estudo nós tratamos aqui do início dessa terça-feira, que o dia é o mesmo, a terça-feira da semana da crucificação. E no início desse dia os discípulos foram com Jesus até o templo, e lá ele foi arguído pelos líderes sobre a questão da autoridade, com que autoridade ele fazia aquelas coisas, dava ensinamentos, com que autoridade ele varria ali todo mundo para fora do templo. Então agora eles enviam outro grupo, e nesse grupo eles vão tentar questionar ali Jesus com a questão da autoridade política. Eles tentam de alguma forma arrancar opiniões que coloquem Jesus contra o povo ou contra os romanos. É esse o objetivo. E você vai percebendo que na leitura de Marcos existem vários grupos oponentes: sacerdotes, escribas, fariseus, saduceus, herodianos. E esses grupos eles sempre tinham diferenças, muitos eram rivais. Mas a partir do momento que Jesus começa a ensinar e seu ministério crescer, eles se veem ameaçados e se juntam para, de alguma forma ali, nessa centralização, eles conseguirem derrubar Jesus. Então vamos aqui no versículo 13, quando diz que foi enviado, os líderes enviaram os fariseus e membros do partido de Herodes. Veja aí, que eles já estão se juntando para de alguma forma vir aqui contra Jesus. Eles não se bicavam muito em outros assuntos, mas agora estão unidos. Verso 14, eles vêm com uma conversa muito bonita. Mestre, sabemos que o Senhor é verdadeiro. Veja as palavras: o Senhor é verdadeiro. Nós sabemos que o Senhor não se importa com a opinião dos outros. Nós sabemos que o Senhor não olha a aparência das pessoas, mas, segundo a verdade, ensina o caminho de Deus. Veja que aqui nós vamos ver elogios a Jesus vindo deles, mas esse elogio ele é muita falsidade, porque eles não acreditam em uma palavra que estão falando. E aí no versículo 14, no finalzinho, vem a armadilha: é lícito dar tributo a César ou não? É aqui que está a armadilha. Sobre essa questão do tributo, temos que falar algumas coisas. Primeiro é que na época de Jesus eram pagos 3 tributos na província da Judéia. Existia o imposto do templo, que foi tratado no outro vídeo, o imposto sobre a transação de mercadorias, você vender para uma região, receber mercadoria, e o imposto per capita, pago por todos os adultos romanos, não romanos, homens ou mulheres. Eles pagavam ali esse imposto uma vez por ano. Então, na verdade, a questão toda aqui é se eles deveriam aceitar ser subjugados pelos romanos ou não.
essa argumentação, esse questionamento deles contra Jesus, leva Jesus a responder no versículo 15 o seguinte: por que vocês me tentam apanhar numa armadilha? Então vamos, por que essa questão do tributo era uma armadilha? Veja, como um cidadão de uma sociedade organizada, nós temos tanto direitos quanto deveres. Os tributos são parte dos deveres, das obrigações. E como cidadãos para com o governo de uma região, nós temos essas obrigações, visto que esses impostos eles são utilizados para patrocinar serviços essenciais à população, ou deveriam ser utilizados, né? O pagamento desses tributos permite acesso aos direitos junto ao mesmo governo. Então, vendo assim, nós estamos sempre em dívidas com os governos que compõem a sociedade, pois esse dinheiro é quem banca as coisas funcionando. Jesus sabia das intenções dele de colarem nele um problema político complicado, sem desejo nenhum por algum tipo de verdade. Veja aqui também que Jesus não era da Judéia. Os impostos que eu falei eram da Judéia. Jesus era galileu, da Galileia. Ele não tinha nenhum envolvimento com essas questões, visto que a Judéia era uma província ligada diretamente a Roma. Então esse era um assunto controverso entre os judeus que tentavam ali arrastar Jesus para o dilema deles local. Essa pergunta deles sobre o tributo a Jesus tentava colocar Jesus, opção 1, contra os romanos, opção 2, contra o povo, visto que ninguém gosta de pagar imposto. Então, de que lado Jesus estava? Era essa posição. Jesus estava do lado dos romanos? Jesus estava do lado dos judeus? Ou Jesus estava do lado daqueles que seriam os zelotes, que eram ali meio os revolucionários, que queriam de alguma forma arrancar na força ali, expulsar os romanos e estabelecer ali um reino em Israel? No versículo 15, versículo 16, vamos ver Jesus falando: tragam-me uma moeda para que a veja. E no verso 16, ele recebe a moeda e diz: de quem é essa inscrição? De quem é essa imagem aqui na moeda? Por que Jesus fala isso? Temos que observar que em Mateus 22, 19, quando trata desse texto, diz que Jesus pediu a eles uma moeda específica. Jesus pediu a moeda do tributo. Por que era necessária essa observação? Veja, o pagamento do imposto ele precisava ser feito com a moeda romana de um denário. Essa moeda tinha uma imagem do imperador Tibério, junto com uma inscrição que dizia: Filho do Divino Augusto. Essa imagem era idólatra. A inscrição era uma blasfêmia. Nós temos que perceber que nesse texto fica bem claro que Jesus não tem a moeda. São os fariseus, são os herodianos quem tem a moeda. Mesmo ela sendo uma moeda idólatra, ela anda com eles. Lembre-se também, quer dizer, eles andam com ela, né? Lembre-se também de que nós estamos aqui na terça-feira. Na segunda-feira, ontem, na história, foi o dia que Jesus expulsou ali todos os cambistas que estavam instalados dentro do templo. O que esses cambistas faziam? Trocavam as moedas do povo para que eles pegassem uma moeda específica, outra moeda, para pagamento do tributo no templo. Então, qual era a moeda que os cambistas trocavam? Você vinha com a sua moeda e eles te davam a moeda certa para o tributo do templo. Nós abordamos isso no vídeo passado. Era moedas de Tiro. Essas moedas também tinham aqui um problema. Elas tinham uma esfinge do deus Melcarte e uma águia do outro lado. Então a tentativa dos fariseus ali, dos herodianos, é pregar em Jesus uma imagem de alguém que defendia os romanos, visto ali que Jesus rejeitou as moedas de Tiro que eles utilizavam. Jesus rejeitou aquelas moedas ontem, na segunda, e agora eles vêm com a história do pagamento do tributo a César, que é outra moeda. Então veja, Jesus expulsar os cambistas e o uso daquelas moedas na segunda, ontem, provocou a pergunta de hoje, a terça-feira. E com essa moeda
romana específica para pagamento do tributo, Jesus diz no versículo 16: de quem é esta imagem? De quem é essa inscrição que está aqui? E eles respondem: é de César. E Jesus faz aquela famosa frase, verso 17: dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Podemos colocar aqui a questão do tributo no verso: dai o tributo de César a César, e ontem a história: dai o tributo de Deus, o do templo, a Deus. Jesus, com a sua resposta, assume um posicionamento diferente do grupo dos zelotes. Como eu falei, existia entre os judeus um grupo que pregavam rebeldia, que houvesse ali os judeus se juntassem como um exército para expulsar os romanos. Jesus, com a sua resposta, afirma que uma sujeição ao governo, e que ela é válida, pois ele foi constituído por Deus, não porque o governo é superior, mas porque, sujeitando-se ao governo, estamos se sujeitando a Deus, que está acima do governo. Paulo vai tratar disso bem mais detalhado em Romanos 13, versículo 1 a 3. E 1 Pedro também vai tratar sobre esse assunto. Vamos ler Pedro. 1 Pedro 2, versículos 13 a 15, que diz: por causa do Senhor estejam sujeitos a toda instituição humana, quer seja o rei como soberano, quer seja as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam bem. Olha o final: porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem vocês silenciem a ignorância. Veja, a sujeição ao governo, ela é uma prática da sujeição a Deus, e ela é uma prática do bem, porque aqui também é a questão do testemunho. Veja que todos, homens e mulheres, governadores, imperadores, seja qual for o cargo, a posição, sacerdote, todos são criados à imagem e semelhança de Deus. Então, todos estão sujeitos a Deus, pois Deus é quem governa sobre os governos, certo? Todos os governos estão debaixo do grande governo de Deus. Então, aqui vamos deixar essa história do imposto aqui do lado e vamos focar na próxima história, o próximo trecho. Marcos 12, 18 em diante, diz o seguinte: agora é a história dos saduceus. Então os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele e perguntaram-lhe, dizendo: mestre, Moisés nos escreveu que se morresse o irmão de alguém e deixasse a mulher e não deixasse filhos, seu irmão tomasse a mulher dele e suscitasse descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos, e o primeiro tomou a mulher e morreu sem deixar a descendência. O segundo também a tomou e morreu, e nem este deixou descendência, e o terceiro da mesma maneira. E tomaram-na os 7, sem contudo deixarem descendência. Finalmente, depois de todos, morreu também a mulher. Então veja, aqui nessa história até aqui, eles criam uma história fictícia de que uma mulher se casou com um homem e que não tiveram filhos. O homem morreu, então a mulher foi dada em casamento ao segundo. E casou, não teve filhos, morreu o segundo, ela foi dada ao terceiro. E ela passou a ser casada com os 7 e nenhum deixou filhos. No final a mulher morreu. O enigma deles é verso 24, verso 23. Na ressurreição, pois, quando ressuscitarem, de qual destes será a mulher? Porque os 7 a tiveram por mulher. E Jesus respondendo disse: porventura não errais vós e não sabeis as Escrituras, nem o poder de Deus? Vamos dar uma pausa aqui e ir comentando a história. O primeiro fato que está lá no versículo 18 é: que grupo é? É os saduceus. Marcos já pontua que eles não acreditavam na ressurreição. Então veja, diante do fracasso dos fariseus e herodianos na questão do imposto, agora é a vez dos saduceus. E eles vieram com esse objetivo de pegar Jesus em alguma palavra. Os saduceus eram um grupo formado da elite de Israel,
e eles também não reconheciam o ministério de Jesus. Agora perceba que eles estavam ali, os saduceus e Jesus e os demais, no templo, cercado por muitas pessoas. 2 dias antes, quando Jesus vai ao templo no domingo e a entrada triunfal, ele vem montar no jumento. Naquele grupo, nenhum dos evangelistas, se não me engano, Lucas cita que dentro daquele grupo havia pessoas que tinham presenciado a ressurreição de Lázaro, amigo de Jesus, aquele que havia ficado morto por 4 dias. No 4º dia foi que Jesus chegou para ressuscitar. Então veja que dentro do círculo de Jesus e os apóstolos, pessoas que estavam ali ao lado, vendo eles questionarem a ressurreição, tinham presenciado uma ressurreição. E aqui chegamos ao enigma deles. O enigma deles vai estar do versículo 19 ao 23, onde eles simulam que essa história entre a mulher casar e não deixar herdeiros, filhos, e aí por conta disso ela ia casar com outro, e com outro, e com outro, e com outro. Casou com os 7 da família, no final nenhum deixou filhos e morreu os homens, e no final a mulher morreu. Eles questionam de qual deles ela vai ser mulher. Então tudo isso gira em torno da lei chamada Lei do Levirato. Ela vem de Deuteronômio 25, capítulo 25, versículos 5 a 10. E também há textos dela em Gênesis 38. Essa lei tinha a função de levantar descendência para o falecido e permitir que houvesse ali uma continuidade do nome dele na linhagem da família. Isso tinha o objetivo de garantir herdeiros para a transferência de terras, da possessão da terra. Então a viúva, ela, quando tinha filho com o irmão do falecido, o filho, ele era colocado no lugar como filho do que morreu. Então, além disso, a viúva, ela, sem filhos, ela era poupada de viver na miséria, visto que ela casava com outro. Então, aqui os fariseus acreditavam na vida após a morte. Então, é provável que essa história dos saduceus foi criada para atacar os fariseus. Mas agora, como eles todos são amigos contra Jesus, eles usam essa história contra Jesus. É também visto nessa história que eles criaram, que eles colocam que a família tinha 7 irmãos. O número 7 na literatura judaica é visto muito como um símbolo de perfeição. A ideia que passa é que quando eles colocam 7 irmãos, eles pensam, temos a história perfeita, para fazer as pessoas negarem a ressurreição. A história que eles apresentam de uma mulher sem filhos que vê seus maridos morrerem sem deixar herdeiros. Veja que nisso os saduceus, que conheciam em tese as escrituras, eles pressupõem um casamento monogâmico, puxando aos moldes de Gênesis 2:24, que apresenta marido e mulher, marido e esposa no singular, formando uma só carne. Então veja que com essa história eles tentam fazer Jesus negar o casamento monogâmico ou negar a ressurreição. Dentro desse deboche deles com essa história, eles negam o Deuteronômio ou Gênesis 38, quando vai passar a história de Judá e de Tamar, da qual veio a linhagem que passa por Boaz, Ruth, e da qual vem o próprio rei Davi e todos os reis de Israel. O próprio Jesus vem dessa linhagem que passa pela história de Judá e Tamar, onde teve a questão da lei do levirato também, na prática. Então Jesus responde a eles com: será que vocês não erram por não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus? E vemos aqui que os saduceus, eles se orgulhavam de retirar suas crenças das Escrituras. Mas aqui Jesus vai expor aqui a falta de conhecimento daquilo que eles se orgulhavam. Eles criaram aqui um ensinamento maquiado de Escritura, mas que só tinha incredulidade, só tinha humanismo, vaidade da razão. E aqui eles duvidavam do próprio Deus. Jesus vai expor o vazio das crenças deles ao revelar que toda a construção que eles faziam aqui do pensamento de negar a ressurreição
Toda a construção para negar a ressurreição era baseada num casamento após a morte que não tinha base nas Escrituras. Então, chegamos aqui ao versículo 25, quando Jesus diz: pois quando ressuscitarem dentre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos no céu. Bom, veja bem esse versículo. O casamento é um tipo de relacionamento terreno. E o poder de Deus é tal que na vida após a morte Ele levará seu povo acima das coisas terrenas. Os salvos aqui serão restabelecidos com características que possuem os anjos, certo? Que os anjos possuem. E Jesus também aqui frisa, que corrigindo o pensamento errado que eles tinham sobre anjos. Em Atos 23, 8, Lucas diz que os saduceus não acreditavam em ressurreição, em anjos e nem em espíritos. Lá ele registra: pois os saduceus dizem não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Então vemos aqui que Marcos 12, verso 26, 27, fala sobre, Jesus continua: quanto aos mortos, que eles de fato ressuscitam, vocês não leram no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhe falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó? Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos, e vocês estão completamente enganados. Veja que os saduceus, em sua armadilha, usaram os escritos de Moisés no verso 19 para questionar Jesus. Agora, no verso 26, Jesus cita o livro de Moisés, mas Jesus frisa que Deus falou a Moisés na sarça. E o que Deus disse? Eu sou. Veja que Deus colocou um presente ali. Estou sempre no presente. Eu sou. Jesus pressupõe que se Deus usou esse tempo verbal, eu sou, logo, Abraão, Isaac e Jacó também estão incluídos ali na presença de Deus, ou diante de Deus. Os discípulos que ouvem tudo ao lado também ali eram testemunhas de ter presenciado Moisés e Elias conversando com Jesus no Monte da Transfiguração dias atrás. E qual a conclusão chegamos de todo esse levantado de textos? Veja que o modo que Jesus responde a questões desse tipo com segundas intenções é bastante interessante, pois ele implica ações, perguntas, para que as pessoas demonstrem suas intenções. O perigo de utilizar as Escrituras para justificar os seus erros está aqui presente. O perigo de duvidar de Deus, duvidar das promessas, das ações, intervenções, milagres, ou então até do seu próprio poder. Vejam que eles escolhiam que parte das Escrituras seriam importantes para eles e rejeitavam aquilo que não lhes agradava ou que não se encaixava na sua forma de viver ou de crer. E isso parece ser um problema bem atual nos cristãos hoje. Muitos imaginam Deus que ama a todos sem fazer qualquer distinção, que perdoa qualquer coisa, que aceita qualquer tipo de religiosidade, que pode ser dividida com qualquer tipo de pensamento que faça eu me sentir bem. E assim as pessoas retratam a crença em um Deus que não é bíblico, um Deus que não existe. Paulo trata disso em Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e 4, quando diz: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Então veja, dentro disso, o exemplo da moeda idólatra na mão dos opositores de Jesus mostra que eles queriam sim as bênçãos de Deus, a ação poderosa de Deus. Eles queriam que Deus expulsasse os romanos. Eles não queriam ser servos dos romanos. Eles queriam ver os romanos humilhados, expulsos. Mas vemos que junto deles, no seu dia a dia, em tudo que eles faziam, vendiam, compravam, estava a marca da idolatria estampada na moeda. E essa moeda bancava o seu meio de vida.
Muitas vezes acontece isso. As pessoas querem que Deus faça tudo por elas, do jeito do sonho delas, mas em suas vidas, no seu dia a dia, há uma convivência com a idolatria, quando há uma mistura, utilizando aqui de artimanhas, que claramente são opostas a Deus, mas que são aceitáveis no mundo para você se dar bem. As pessoas querem ser filhos de Deus, querem a bênção, querem a felicidade, querem a prosperidade, querem ser ouvidos, um casamento perfeito, querem ser amados, querem ser socorridos, mas tudo isso vivendo como os ímpios. Qual a resposta de Jesus? Vocês erram por não conhecerem a Deus, nem o seu poder, e ainda se acham espertos. Veja que lá no texto do tributo, Jesus diz: dai a Deus o que é de Deus. E aqui vai uma questão profunda, pois quando Jesus diz dai a Deus o que é de Deus, podemos perguntar: o que você tem que seja de Deus? De quem é a sua vida? Onde ela foi impressa? De onde você surgiu? Porque quando você nasceu, foi fecundado, foi você e não foi outro? Qual é a imagem escrita na sua vida hoje? Como está essa imagem? Está borrada, amassada, suja, corroída? A imagem em nossa vida, qual a cara dela? A nossa? Ela pertence a nós? Ou ela é um ídolo? Ou ela tem a marca de Deus? Qual a lista de deveres com Deus que você deve? O que Deus como governante provê para a sua vida? A Bíblia diz que Jesus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, Hebreus 1:3. Mas veja que o sentido de Cristo sustenta todas as coisas não é só como ele segura, mas sim que ele carrega, como quem pega um objeto e carrega de um lugar a outro. É esse o sentido. Então veja que Jesus tem carregado todas as nossas vidas, tudo que acontece, tem sustentado. E como estão nossos pagamentos nessa dívida com Deus? Os nossos pecados são demonstrados em vários textos nas Escrituras como dívidas impagáveis com Deus. Deus tem alguma obrigação de manter algum aspecto das nossas vidas? Alguém pode cobrar algo de Deus? De forma nenhuma. E aqui há um agravante ainda mais com a nossa multidão de pecados, que ela só cresce. E nós sabemos que moramos num país onde mais se paga imposto no mundo. Mas e a Deus? O que você tem dado? Nossa relação com Deus não pode ser a mesma que um cidadão tem com o seu governo, onde cada um tem a sua obrigação, seus direitos e deveres. Não é assim com Deus. A nossa relação com Deus deve ser mais profunda, deve atingir o coração. É uma relação de confiança, de dependência, de amor. Foi o amor de Deus a causa de nós não sermos consumidos. Foi o amor de Deus que o fez enviar seu Filho para tomar nossas culpas e nos redimir. Foi o amor de Deus que o fez enviar seu Espírito para que soprasse a palavra em seus servos, que fosse registrado, que fosse instruído, que chegasse até nós hoje. Foi também o amor de Deus que nos tirou das velhas práticas do pecado e nos mostrou um novo caminho, nova vida, esperança, eternidade. Foi o amor de Deus que embutiu em nós o seu Espírito Santo para nos capacitar a vencer as obras do pecado dia após dia. O que podemos perceber nesses textos é que a relação que Deus quer manter conosco, comigo, com você, é mais pessoal do que comumente se pensa. Foi dito que essa relação envolve toda a vida, que essa vida é uma concessão de Deus. Você veio de Deus, você permanece existindo graças a Ele, que sustenta, que carrega todas as coisas. O ar que você respira é dele, o sol que você vê nascer todas as manhãs é dele, o chão que nós pisamos é dele. Para onde você se virar, tudo vem de Deus. E a nova vida que Ele nos concede, que Ele nos chama, nos atrai, não está fincada somente no que as pessoas enxergam. Ela não pode ser dominada por imprevistos, quarentena, doença, laudo médico, nem mesmo a morte pode segurar a vontade de Deus de dar a vida a você e a levá-lo até a sua presença. Veja, Deus é Deus de vivos,
A morte não significa empecilhos para ele. Esse corpo a que você deve a Deus irá ressurgir, irá ressuscitar. Ele não esquecerá você, mesmo no pó, mesmo na poeira, ele traz de volta os seus servos. A questão do imposto do dinheiro é pago à autoridade sobre o ambiente social em que você vive. É a eles que é pago o imposto. E Jesus faz essa ligação com quem tem autoridade sobre a sua vida, quem pode te cobrar os seus atos, as suas escolhas, as suas intenções, a sua vida. Somente Deus. Logo após ele diz: Deus é Deus de vivos, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Se você percebe que deve tudo a Deus, depois dessas palavras, então medite, pense e dê a Ele tudo de você. Amém.